E aí nós vamos sendo fortalecidos por Deus. E esse então, tônus espiritual, que é o título que eu escolhi hoje, né? Essa tonificação espiritual, na verdade isso não existe, eu que inventei, mas esse tônus espiritual, ele acontece através de processos, mas ele também acontece através de eventos específicos. Então tem momentos, né, que você recebe uma palavra profética, ou você recebe o batismo com o Espírito Santo, você recebe uma unção de Deus, você percebe que você não é mais a mesma pessoa. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu constantemente tenho essa experiência. Quando eu recebo uma unção de Deus, eu percebo, cara, alguma coisa aconteceu em mim. Alguma coisa aconteceu, o poder dele veio sobre mim de uma maneira diferente. A palavra de Deus diz que Saul, ele foi cheio do Espírito e ele tornou-se num novo homem. Num evento, num impacto, numa unção, no poder de Deus que veio sobre ele. E aí agora então ele é mais forte espiritualmente do que ele era antes. Então essa é a experiência desse tônus espiritual através de um evento. E eu creio que isso vai acontecer nessa noite. Você vai receber uma unção de Deus sobre a sua vida, o impacto do céu vai vir sobre você, o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida. Mas tem esse tônus também que é processo, que é as circunstâncias que vão acontecendo, né? Assim como o exercício que você faz lá na academia, nós fizemos na academia, né? Ele vai tonificando o seu músculo, você vai repetindo o exercício, repetindo uma, repetindo duas, repetindo, daqui a pouco ele vai sendo fortalecido, ele vai criando resistência, ele vai criando força, e aí você vai ficando forte, assim espiritualmente também. Então às vezes você não percebe o seu crescimento, mas eu quero dizer, se você está avançando em possuir a terra prometida, você está ficando forte espiritual, você está sendo tonificado pelo próprio Espírito de Deus, você não é mais a mesma pessoa, Deus tem transformado você, mesmo que você não veja. É como criança, quem convive com uma criança às vezes não percebe o quanto que ela cresceu, mas quem vê ela de tempos em tempos diz assim, meu Deus, olha só como cresceu, não é assim? Porque você está todo dia e não percebe, às vezes isso acontece com a sua vida, você olha para você e não vê, tá, mas só um pouquinho, parece que eu não estou vendo crescimento. Mas quando você vai enfrentar os desafios, os mesmos desafios que você enfrentava, você já enfrenta de maneira diferente. Isso é um sinal que você está crescendo, isso é um sinal que você está avançando. Então, em relação a Israel, a terra prometida, dentro da promessa de Deus, estava então a expulsão de todos os povos que habitavam em Canaã. Então Deus, ele vai orientar Israel em diversos momentos, eu vou ler diversos momentos, para que o povo de Deus expulsasse os povos que estavam ali. Deus, ele libera a promessa da terra prometida a Abraão, ok? Abraão recebe a palavra, só que Abraão não possui de imediato essa terra. Deus diz para Abraão, é o seguinte, vocês vão ficar por um período, né, por um tempo muito grande, num lugar, vocês vão ser colocados como escravos, é o tempo, os 400 e poucos anos que Israel fica como escravo no Egito, mas depois vocês vão voltar, e vocês vão vir para uma terra que eu já preparei para vocês. Vocês não vão precisar construir casa, por quê? Porque eu vou mandar um povo que vai construir a casa, vai construir a cidade, vai iniciar as plantações, esse povo vai fazer tudo, mas depois quando vocês virem, vocês vão possuir essa terra que já é de vocês. Só que agora desse possuir a terra, tem que expulsar todo esse povo, tem que tirar todo esse povo. Olha só o que Deus fala, vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1, e depois em Josué 3. Deuteronômio 7, versículo 1 diz assim: quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações diante de vocês, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, os ferezeus, heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês, e quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Agora lá em Josué, capítulo 3, versículo 10, a mesma coisa que Deus fala, diz assim, Josué continuou, nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta
expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, eveus, ferezeus, girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Então aqui existem 7 povos que habitavam na terra de Canaã, 7 povos canatitas, como fala. E esses 7 povos representam os nossos inimigos. E se eu e você quisermos plenamente possuir a terra prometida, nós temos que exterminar com esses inimigos. Isso, se você ler tanto o livro de Números e Josué, você vai ver que isso não acontece. Israel não consegue expulsar todos os inimigos. Diversas tribos acabam fazendo aliança. Diversas tribos acabam se misturando com o povo que Deus tinha dito para tirar. E isso gera grandes problemas. Isso gera problemas gigantescos no futuro. Mas se eu e você quisermos viver plenamente, ou melhor, possuir plenamente a terra prometida, nós temos que derrotar e expulsar esses inimigos. E eu quero mostrar para você que cada um desses 7 povos representa inimigos que nos impedem de avançar. Possuir a terra prometida está muito mais ligado com a questão da mentalidade do que a questão espiritual. É uma questão espiritual, sim, mas a nossa mentalidade, ela precisa ser transformada, ela precisa ser impactada pelo poder do Espírito, para que nós possamos avançar. Então, se nós formos ver agora esses 7 inimigos, nós vamos passar um por um, você vai ver que eles são limitações da nossa mente, são coisas que nos impedem, porque o maior inimigo, ele não está fora, o maior inimigo está dentro, são os pensamentos. Jesus falou, através de João, dizendo que maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo está dentro de você. Mas a nossa mente é esse campo de batalha. A nossa mente é onde Satanás enche de pensamentos. E Satanás, então, ele não pode, vamos dizer assim, legalmente, segundo a palavra de Deus, você que está debaixo da aliança do Pai com o Filho, de Deus com Jesus, ele não pode tocar em você, entende? Porque nós estamos em Cristo, aleluia, você é guardado de Deus, Satanás não pode tocar em Cristo, então não pode tocar em você, porque nós estamos em Cristo, amém? Só que como que ele faz? A maneira dele influenciar você, a maneira dele tentar parar você, é através dos pensamentos, é através da mentalidade. Então ele usa circunstâncias e situações para gerar pensamentos em você. E quando você concorda com esse pensamento de Satanás, você não consegue avançar. E aí você vai ver esses inimigos. Mas vamos lá, então o primeiro deles são os cananeus. Os cananeus, eles são os ismaelitas. Os cananeus, na verdade, eles são o povo de todo Canaã. Mas aqui está falando sobre um povo específico, de uma região específica. Os cananeus, eles são oriundos de Ismael. E aí você lembra quem é Ismael? Ismael é aquele filho que Abraão teve com a escrava. Então, os cananeus representam esses ismaelitas, que eram mercadores, que eram vendedores, negociantes. Só que para mim e para você entendermos, quem representa os cananeus, eles representam Ismael, e Ismael representa a lei. Olha só o que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, 21, vamos ler juntos. Maravilhoso que a Bíblia, ela sempre explica ela mesma. Gálatas 4, 21 diz assim: digam-me vocês, os que querem estar sobre a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como porém no passado,
aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Eu e você somos filhos de Sara. Eu e você somos filhos da graça de Deus. Nós somos filhos da promessa. Nós não somos filhos da lei. Nós não somos filhos de Agar. Nós estamos em Isaque. Nós somos o filho da promessa. Só que o texto diz que o filho da escrava, que é Ismael, ele persegue o filho da livre, que é Isaque. Então, se eu e você, somos filhos da livre, quem é o nosso inimigo? Os filhos da escrava. Então, sabe qual é que é esse inimigo? Aqui, os cananeus, eles apontam para a lei. Se existe algo que impede você de possuir a terra prometida plenamente, é a lei. Ninguém que vive debaixo da lei possui algo. Preste bem atenção. Ninguém que vive debaixo da lei possui algo. Aquele que vive debaixo da lei, ele mesmo é possuído pela lei. Porque ele vive debaixo de uma opressão. Ele vive debaixo de um peso. Ele vive debaixo de um jugo. Ele vive debaixo daquilo que ele pode fazer. Ele vive conforme o seu braço. Ele vive conforme aquilo que ele pode produzir. Ele não vive conforme aquilo que Deus fez em Cristo, pela graça, não. Ele vive com base no seu mérito. E aquele que vive com base no seu mérito, ele é prisioneiro. Jesus diz que aquele que peca, ele é o quê? Escravo do pecado. Pastor, mas eu não peco. Gente, pecado, segundo a Bíblia, é tudo aquilo que é feito que não vem de fé. Tudo que procede de mérito é pecado segundo a Bíblia. Entende? Então, se eu e você pecamos, ou seja, agimos e atuamos segundo o mérito, nós estamos agora debaixo da escravidão da lei. E a lei, irmãos, ela oprime você. Você não consegue avançar. Porque, por exemplo, quando você avalia alguma situação, alguma circunstância que aconteceu de errado na sua vida, você logo já entrega os pontos no sentido: é verdade, eu mereço que isso está acontecendo. Por quê? Domingo eu não fui no culto, essa semana eu não fui no GC, não fui na oração, não dei o meu dízimo corretamente, não estou fazendo tudo certo. Olha só o meu casamento, é verdade, eu mereço um casamento desse jeito, porque eu não trato bem a minha esposa. Não estou dando liberdade para você tratar mal a sua esposa ou para você não estar em reunião, não é isso. Mas eu quero dizer que para possuir a terra prometida, nós não dependemos da nossa força, não dependemos do nosso mérito, nós dependemos da graça de Deus. Para o seu casamento avançar, para a sua empresa avançar, para você crescer como profissional, para nós crescermos como igreja, não é com base na nossa força, não é com base naquilo que nós podemos fazer. Nós confiamos na promessa, nós somos filhos da graça, nós cremos no poder de Deus, nós cremos na obra consumada de Cristo, nós cremos no favor imerecido. Eu creio que Deus tem para mim, não é porque eu mereço, é porque Cristo fez. Eu sou justificado pela fé, não é pelas minhas obras, não é pelo meu mérito. Eu vou prosperar, eu vou crescer, por quê? Porque Cristo morreu na cruz por mim. Então essa é uma limitação do quê? Da nossa mente. Então a nossa mente, ela tem que ser transformada. Os cananeus representam esses, entende, que querem prender você, não permite você avançar. Mas nessa noite eu creio que o poder de Deus vai vir sobre você, e você será livre. Pastor, mas como é que manda embora essa lei? Como é que manda embora esses pensamentos da lei? Porque o pensamento da lei, ele vai gerar o quê? A condenação e a acusação. O texto diz que quem mandou a lei embora, ou seja, Ismael embora, foi Sara. Sara disse para Abraão: manda essa mulher, essa criança embora, porque eles não vão receber a herança. A Sara representa a graça. Como que a sua mentalidade é transformada?
quando você é cheio da graça de Deus. Quando você alimenta da graça de Deus, quando você recebe da graça de Deus, quando você ouve o evangelho da graça, que você é amado, que você é perdoado, que você é justificado. Toda semana que você vem aqui eu prego a graça para você, toda semana lá na reunião nós compartilhamos a graça, porque é a graça que manda a lei embora. Eu e você estamos sendo transformados, a nossa mentalidade está deixando de ser legalista, está se tornando graciosa. Eu quero profetizar sobre você agora, em nome de Jesus. Nesse ano você será imerso na revelação da graça. Eu profetizo a sua mente sendo renovada, os seus olhos espirituais abertos, e você tendo clareza, a revelação de Jesus, de Cristo, sabendo que você é filho, sabendo que você é amado, desfrutando da bondade de Deus, que não é o seu mérito, é o que Ele fez. Eu quero profetizar expressões da bondade de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar que nessa semana ainda, a graça de Deus vai manifestar sobre você. Não é porque você faz, é porque Deus fez em Cristo. A bênção de Deus está sobre nós. Diga amém. Segundo inimigo, os heteus. Os heteus. Não é os ETs, tá, irmãos? Heteus, eles eram os descendentes então de Et. Et significa terror. Et significa terror, aterrorizado. Ou seja, os heteus representam, simbolizam o medo. Segundo inimigo que nós temos que avançar, que nós temos que derrubar, nós temos que extirpar da terra que Deus nos deu, é o medo. Não é o medo, aquele medo que se torna uma proteção para você, né? Medo de você ser atirado de uma ponte, não é isso. Mas é aquele medo de correr riscos, é aquele medo de fracassar, é aquele medo de se expor diante das oportunidades que Deus coloca, é aquela falta de coragem, ou seja, é aquela covardia, entende? Que a oportunidade está diante de você e você tem medo de entrar nela. Deus coloca você numa oportunidade e aí você, meu Deus, eu acho que não vou. Você estava orando por uma oportunidade, você estava crendo na graça de Deus, aí a oportunidade cai diante de você, aí você, opa, não, acho que eu não vou. Esse é o medo, esses são os heteus. Porque tem orações que talvez você faz, que você, não é que você faz sem crer, mas não sei você, mas eu tive experiência de fazer algumas orações e pedir, como o Vitor está falando aqui, pedir e Deus responder, mas muito rápido, a ponto de tu ficar assustado, a ponto de dizer assim, meu Deus, mas eu acho que eu não sei se é, mas eu estava orando por isso e Deus colocou na oportunidade, mas não sei se é, será que vai dar, será que não vai dar? E se eu assumir esse compromisso, e se não der certo, e se não for de Deus, será que é de Deus? Mas eu estava orando, então eu acho que é de Deus. Aí o medo entra, mistura com aquela dúvida, entende? E aí você fica com essa falta de coragem de assumir um compromisso, de fé. Você fica com essa falta de coragem de colocar o pé na água, como nós falamos. Imagina, Pedro falou para Jesus, se és tu mesmo, me chama para mim aí. Jesus disse, então vem. Aí Pedro disse, cara, mas ele não era para eles responder, na verdade, para mim ir. Talvez Pedro estava esperando que Jesus dissesse assim, não Pedro, fica aí, segura a tua onda. Mas Pedro foi desafiar, Jesus disse, então tá, então vem. Opa, está entendendo o que eu quero dizer? E aí Pedro, eu creio que Pedro não pensou muito. Se ele pensasse, ele não ia. Se ele pensasse um pouquinho, não ia. Então é isso, às vezes Deus coloca-nos numa terra, na terra, no ambiente, no lugar, no momento, e você está andando em fé, e aí aquilo que já é bênção de Deus, se torna melhor ainda, aquilo que já é uma oportunidade, abre outra oportunidade. E agora é hora de você continuar na mesma perspectiva, crendo da mesma maneira. Não é hora de você retroceder, não é hora de você desistir. Satanás vai encher a sua mente de pensamentos que geram medo em você. E se você não conseguir? E se você fracassar? E se você não conseguir pagar o valor que tem que pagar? Se você não conseguir pagar lá a despesa? Se você não conseguir na sua empresa? Não, você não vai conseguir, você não vai dar certo. Você é verdade, não vou conseguir.
Se você quer, se nós queremos possuir a terra prometida de maneira plena, nós precisamos estar dispostos a correr riscos em Deus. Nós precisamos depender de Deus. Você não pode estar no controle, presta atenção, você não pode estar no controle, nós temos que estar na mão do grande eu sou. Nós não vamos possuir a terra baseado na nossa força, baseado na estratégia humana, nós não vamos conseguir possuir segundo a nossa capacidade natural, nós temos que depender de Deus, nós temos que ir, mesmo com medo, a nossa fé e a coragem que o Espírito gera em nós, tem que sobressair sobre o medo. Pastor, e se não der certo, não deu, e ponto. Porque diante de uma guerra, de uma batalha, não pode haver medo, irmãos. Lá em Juízes capítulo 7, versículo 1, quero ler com você, o episódio de Gideão. Quem está com medo nem vai. E na verdade, lá em Apocalipse 21, se eu não me engano, 22, diz o quê? Que vai ficar de fora do reino. Quem? Os idólatras, sim. Os pecadores, sim. Vai ficar de fora os covardes. Sei que parece algo insignificante, mas para Deus conta muito isso. Porque a covardia, que é falta de coragem, ela está muito ligada com a incredulidade. Lá nas parábolas dos talentos nós vemos a mesma coisa. Lembra? 3 servos, ganhou 5 talentos, ganhou 2, o outro ganhou 1. O que ganhou 5 multiplicou, o que ganhou 2 multiplicou, o que ganhou 1 fez o quê? Ele disse que ele teve medo e enterrou o talento. O que o Senhor disse? Repreendeu ele. Servo mau, infiel, negligente, pode tirar o que é dele, dá para o outro e tira ele daqui. Nós estamos falando de reino, nós estamos falando de possuir terra. Nós estamos falando de cumprir propósito de Deus. Nós estamos falando sobre vidas ser salvas através de você. Nós estamos falando sobre uma cidade ser impactada através da sua vida. Nós estamos falando sobre uma região ser impactada através de mim e de você. Nós não estamos falando de coisa natural. Nós não estamos falando de um impacto mínimo, não. Nós estamos falando de centenas e até de milhares de pessoas sendo impactadas através da sua vida. Então esse é um ambiente de batalha e de guerra. Olha só o que diz em Juízes 7. Então Jerubal, isto é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com que ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e ficou 10.000. O exército inicial de Gideão é 32.000. Deus disse: não, tem muita gente. Tem muita gente. Porque se com todo mundo, o que vai acontecer? Vai ganhar e vai dizer que é a força deles. Então é o seguinte, vamos cortar. Vamos passar pelo filtro, vamos passar pelo processo seletivo. Primeiro requisito do processo seletivo: Gideão vai lá e diz: se tem alguém com medo, que vai embora. Eu não sei se Gideão esperava. 22.000, mais 1/3 vai embora, ou melhor, 2/3 vai embora do exército. Quando Gideão viu os 32.000, eu penso que disse: não, nós vamos arrebentar com os midianitas. Aí quando ele faz a primeira chamada, 22.000 indo embora. Ele disse: opa, 10.000 agora. Mas aí depois, eu não vou continuar lendo, mas você sabe, depois disso Deus diz: ainda tem muita gente ainda, 10.000 não dá. Deus faz um outro teste, né? Segunda parte do processo seletivo, que não é os que têm medo, agora é os que vão dar uma resposta espiritual. Há muitos rodam, né? 9.700 rodam, e só 300 homens passam no teste. E Deus diz: é com esses 300 que nós vamos derrotar os midianitas. E é isso que acontece. Então eu quero dizer, o medo nos impede, o medo trava. O medo de errar, o medo de fracassar, o medo de não dar certo, ele trava você e você não consegue avançar. Entende? Pastor, mas se não der certo, ponto, você errou, aprende, segue.
Pastor, mas e aí, se eu não conseguir pagar? Aí você vai orar, aí você vai jejuar como nunca, aí você vai pedir. Mateus 7,7, que legal esse versículo, quando você não precisa de nada, mas quando você precisa, pastor, tem os boletos para pagar amanhã, mas eu tenho dinheiro na conta, você está tranquilo, entende? Você está tranquilo, tem os boletos para pagar amanhã e não tem dinheiro, o que você faz? Mateus 7,7, pedi, Senhor, a tua palavra diz, eu pedi, eu vou pedir, eu creio. É quando você se expõe, irmãos, as oportunidades que Deus coloca diante de você. Não estou dizendo para você fazer coisa inconsequente, mas eu estou dizendo para você crer e depender de Deus. Se você quer viver uma vida de milagres, prepare-se para sair do conforto do barco, prepare-se para correr risco. Se você quer possuir plenamente a terra que Deus deu para mim e para você, se nós queremos, eu e você temos que nos expor a isso. Então temos que vencer quem? Vencer os heteus, vencer o medo. Os próximos inimigos aqui para nós avançarmos, nós vamos falar só da metade hoje. Os heveus. Heveu no original está ligado a... Heveus são aldeões, aqueles que moram em aldeias pequenas. Então isso está ligado ao quê? Está ligado a algo limitado. Então o primeiro inimigo é a lei, o segundo é esse medo, o terceiro é essa limitação, essa mentalidade pequena, essa mentalidade de escassez. Se eu e você queremos possuir plenamente aquilo que Deus nos deu, nós não podemos ter a mentalidade de escassez, porque tudo que Deus nos dá é grande, é superabundante. Tudo que Deus tem para mim e para você é segundo Ele, é algo maravilhoso, é algo impactante, é algo excelente, é algo gigantesco. É isso que Deus tem para nós. Então a nossa mentalidade pequena, ela impede nós de possuirmos plenamente. Então, por exemplo, você pode muito bem acomodar-se em ter sido salvo. Tá bom, pastor, eu fui salvo já, eu fui salvo e aleluia, tá bom, o Senhor me encontrou, o Senhor me salvou, e eu fui salvo, meu marido, a minha esposa foi salva, os meus filhos, fomos batizados, aleluia, tenho vida com Deus, estou lá no GC, estou com os irmãos, sou dizimista, sou ofertante, e tá bom isso. Você pode se acomodar, mas eu quero dizer, isso é muito pequeno diante daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Pastor, não, mas as minhas contas já estão pagas, está tudo certo, sabe, eu tenho saúde, meu casamento está bem, pastor, não vou mexer em time que está ganhando, não vamos mexer com quem está quieto. Mas aí eu e você acabamos não possuindo plenamente aquilo que Deus tem, entende? Eu e você acabamos, por causa da nossa mentalidade pequena, acabamos nos acomodando, quando o Espírito que habita dentro de você, Ele é o Espírito de grandeza, o Espírito de excelência, é um Espírito de rei e sacerdote, é um Espírito daquele que crê que Deus tem algo para fazer através da sua vida. Pastor, mas eu sou tão pequeno. Claro, ninguém começa grande, todos vão começar pequeno. A única pessoa que começou grande fui eu. Era chefe, eu comecei como chefe da limpeza na empresa do meu padrasto, só tinha eu no setor, mas eu era chefe, entende? Então não é, mas eu sou tão pequeno. Você pode ser pequeno, você pode estar pequeno, você pode estar num lugar pequeno, mas a sua mente não pode ser pequena. Eu já falei isso para os irmãos, o problema de pessoa que mora em cidade pequena é que a mente dela se torna pequena. Não, a nossa mente não é pequena, porque a nossa mente limita, ela trava nós de possuirmos a terra prometida. Nós podíamos estar satisfeitos, ok, trocamos de prédio, vem para cá, está tudo certo, estamos ajeitando. Não, irmãos, tem muito mais, eu já estou pensando quanto que nós vamos aumentar para que lá nós vamos fazer o mezanino, vai ter mais gente, vamos multiplicar, vai multiplicar o GC, nós vamos crescer, mais gente salva. Não sei se nós vamos ter que fazer outro prédio daqui a uns anos, se vamos ter que ir para outro lugar, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que esse não é o final, existe muito mais de Deus, entende? Então não permita esses pensamentos gerar uma mentalidade pequena de escassez.
Isaías 54:2 diz o quê? Alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação, não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você expandirá, você crescerá para a direita, para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades arrasadas. É essa a mentalidade. Pastor, mas o nosso GCzinho lá parece que não tem impacto. Oh, irmãos, você não faz ideia o que Deus pode fazer através de 2 ou mais que se reúnem cheios do Espírito Santo. Ele usou 12 para revolucionar o mundo. Se lá tem 10, 12, 15, 20, essa cidade, esse litoral vai ser revolucionado por causa do poder do Espírito Santo de Deus. Eu estava falando para os líderes, a nossa luta às vezes é que os irmãos vão na reunião. Eu digo, não, o Senhor falou comigo, eu não vou mais me preocupar com quem vai na reunião. Ah, pastor, está liberado então. Nunca teve liberado. Você é livre, você fala o que quiser. Mas eu já fiz o meu alvo ali. Nós somos 9 GCs. Nós estávamos orando, nós estávamos colocados, eu acho que era mais 3 ou 4, né? Fizemos o alvo. Eu já coloquei mais, eu já tenho 16 GC, eu creio que este ano vão ser 16 GC nesse lugar. Já aumentei, nós ia até Capivari, já botei esse GC em Palmares, já botei em Quintão, nós já tinha Magistério, já UAU, Costa do Sol, já botei até em Bé GC também, em nome de Jesus, eu creio, nós vamos crescer, nós vamos avançar, Deus vai fazer, o Espírito vai mover, porque é a vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é gerar filhos, e filhos que enchem essa terra, irmãos. Então a nossa parte é qual? É crer e pregar o Evangelho. Nem nós falamos quinta-feira, qual que é a nossa parte? É convidar para a festa, porque a festa está pronta e tem provisão suficiente para todas as pessoas. Então eu quero encorajar você, vamos alongar, vamos estender o toldo da habitação, vamos expandir a nossa visão, vamos expandir a nossa mente, nós vamos crescer muito mais daquilo que nós imaginávamos antes, nós vamos possuir plenamente a terra que Deus nos deu. Os ferezeus significa habitante de território aberto, está ligado a essa vulnerabilidade diante dos inimigos, diante das circunstâncias. Eu ensino você, nós temos que ser vulneráveis diante de Deus e do povo de Deus, da igreja, dos irmãos, mas diante das circunstâncias não. Diante das circunstâncias nós temos que ser fortes no Senhor, fortalecidos na força e do seu poder. Então os fariseus são aqueles que roubam as suas forças, são aqueles que geram fraqueza em você, a ponto de você não suportar. Preste atenção, Deus quer usar você, amém? Então prepare-se para suportar pressão, talvez este seja um dos seus piores inimigos. Você diante da pressão, você foge. Diante da pressão você abandona. Tem a pressão no trabalho, foge. Pressão na igreja, foge. Pressão não sei aonde, foge. A pressão foge. Não, acabou isso em nome de Jesus. Acabou esse negócio de você fugir das responsabilidades, fugir essa fraqueza de ficar amedrontado. Não, você precisa se levantar em Deus, crer na graça de Deus, no poder de Deus que está sobre você. Então é aquela coisa de não suportar nenhum tipo de adversidade, não suportar nada. Não, gente, você precisa se portar como um filho de Deus diante das circunstâncias. É aquele exemplo que eu sempre dou, de você mostrar fraqueza. Você, presta atenção em mim, você não pode mostrar fraqueza diante dos homens. Diante dos homens de Deus, da igreja dos irmãos é outra coisa. Aí sim, nós somos vulneráveis na família de Deus. Talvez você seja ao contrário, é forte diante dos homens de Deus, da família de Deus, e é fraco no mundo, é fraco nas circunstâncias. Você tem que se posicionar, entende? Você não pode mostrar medo, lembra, né, que a gente fala do cachorro, você mostra medo para o cachorro, diz que ele avança, né? Mostrou medo, ele percebe que você está com medo e avança. Então mesmo que por dentro você esteja com medo, você tem que estar aqui, ó, bem estufado. Sai daí, jaguar. É um pitbull.
É assim diante das circunstâncias, gente. Mas daí tem pessoas, sei, claro que elas não estão aqui hoje, são os que não vieram hoje, como sempre. Diante que fica lamuriando, fica chorando, fica triste. Eu acho que eu não vou mais. Eu acho que não é para nós ficar casado. Eu acho que não é para mim ser dessa igreja. Eu acho que não é para mim ser irmão de aliança. Eu acho que não sei o que. Para com esse negócio. Você é homem, os homens, agora você é um homem de Deus. Você é a cabeça da sua casa. Deus nos fez com estrutura para aguentar pressão. Então não fuja, chore, mas chore diante de Deus. Chore diante de Cristo, aos pés de Cristo. Mas diante das circunstâncias, se levante com fé, se levante com ousadia. Pare de andar cabisbaixo, arrastando essa cabeça com o ombro encolhido, né? Levante essa cabeça, é maior o que está em você do que está no mundo. Você foi escolhido de Deus. Você, mulher de Deus, também pare de ficar reclamando. Não é para nenhuma que está aqui, avise as outras depois. Ficar reclamando, reclama disso, reclama daquilo, reclama porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, porque não sei o que, porque aquele outro. Chega de reclamar, levante-se em fé, glorifique a Deus, adore o Senhor. Seja uma mulher de oração, seja uma mulher espiritual, posicionada, que crê que Deus chamou você e escolheu. Oh, irmãos, isso é uma postura de fé. Pastor, mas aí eu estou mal. Oh, irmãos, você não vive por aquilo que você sente. Você não vive por aquilo que você sente, aquilo que você vê. Nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Nós vamos possuir a terra prometida plenamente, pela fé no Filho de Deus. Sabe por que muitas pessoas são vulneráveis diante das circunstâncias onde tem que ser forte? É porque ela confia mais nela do que no poder de Deus. A confiança está nela. E aí você se vê fraco. Se você confiar em você, diante de qualquer desafio, você vai se ver fraco. Mas se você crer na graça de Deus, se a sua vida estiver estabelecida em Cristo, Ele for o seu fundamento, se Ele for o seu alicerce, você irá se posicionar em fé. Mateus 7,24, Jesus diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A nossa fé está no Senhor, nós estamos fortalecidos nele, nós cremos nele, ele é o nosso fundamento, é dele que nós dependemos. Por isso que nós podemos enfrentar os desafios, enfrentar as circunstâncias, fortalecidos no Senhor, irmãos. Nós não dependemos de nós. Então você não deve olhar para você de maneira natural. Você deve olhar para você da maneira que Deus olha para você. Jesus diz, ou melhor, Deus usa Paulo para falar: a ninguém mais agora conhecemos segundo a carne, mas conhecemos segundo Cristo agora, com os olhos de Cristo. Como que Deus vê você? Deus olha para você, Ele vê Cristo. Ele vê você um homem de Deus, uma mulher de Deus, vê um filho amado, justo, perdoado, mais que vencedor. Ele vê aquele que foi enviado para onde você está, para essa cidade, para esse lugar, para cumprir com um propósito. Então eu e você temos que nos posicionar dessa maneira. Os girgazeus agora. Girgazeu significa aquele que habita em um lugar barrento, ou seja, terra. Isso aponta para uma mentalidade terrena, uma mentalidade natural. Mais uma vez, a nossa mentalidade tem que ser espiritual, tem que ser sobrenatural. Você não pode avaliar nada de maneira natural. Você não pode olhar para nenhum desafio, nenhuma circunstância que você estiver enfrentando de maneira natural. Porque se você avaliar de maneira natural, você vai enfrentar aquele desafio de maneira natural também. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer o quê? Capítulo 10, ele diz o quê? Que embora nós andamos na carne, ou seja, vivemos na carne,
nós não lutamos segundo a carne. Por quê? Porque as nossas armas não são naturais. As nossas armas são espirituais, são poderosas em Deus. Você é natural, sim, porque nós somos dessa terra, por um aspecto, mas pelo outro aspecto, nós somos espirituais. Você nasceu de novo. João capítulo 1 diz que você não nasceu com vontade, pela carne, pela vontade dos homens, mas você nasceu no Espírito, segundo a vontade de Deus. Então eu e você não podemos ver naturalmente, assim como as pessoas do mundo veem. Nós temos que ver, pensar, raciocinar de maneira sobrenatural, porque as nossas ações serão espirituais. Não iremos avançar em algo espiritual de maneira natural, irmãos. Ações naturais não movem o mundo espiritual, não movem, mas ações espirituais movem o mundo natural. Por isso que as nossas ações devem ser espirituais. Lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, Paulo diz assim: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, amém? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. Então eu e você precisamos de discernir espiritualmente as coisas. Não é natural, não. Eu sei que a ação pode ser natural, mas existe um aspecto espiritual por trás. Pastor, mas então quer dizer que eu vou só orar, só jejuar, então eu não vou fazer nada? Não, irmãos, o que você for fazer, você vai fazer algo natural, mas motivado pelo Espírito. Essa é a maior dificuldade das pessoas, quando a gente fala da graça. Então não precisa fazer mais nada, então não precisa mais trabalhar. Claro que precisa trabalhar, mas você precisa entender que seu trabalho não é natural, seu trabalho é espiritual, entende? É do Espírito, vem do Espírito, é espiritual. Tudo que você faz deve ter uma base espiritual, porque se você for produzir algo naturalmente, vai ter um nível de impacto, mas se você produzir algo baseado no Espírito, vai ser outro nível. Se você administrar sua empresa naturalmente, ela pode estar redonda, funcionando certinho, mas se você administrar a sua empresa baseada nas coisas do Espírito, você vai ver o propósito de Deus se cumprindo. Por quê? Porque nós somos espirituais. Isso é muito profundo, isso é profundo, mas isso é uma oração que você tem que fazer, para que Deus te dê revelação, e eu e você venhamos a nos tornar espirituais, cada vez mais espirituais, porque irmãos, é uma direção de Deus, é uma ideia que Deus dá, é algo que Deus compartilha, você que muda, transforma o cenário. Às vezes você está olhando para a situação, lá para a crise da empresa, ou para a crise no casamento, você está olhando de maneira natural, se você olha de maneira natural, você fica pensando possibilidades naturais de resolver aquilo. Mas quando você vem para o Espírito, e você vai agora para Deus: Senhor, eu tenho uma situação para resolver, e eu creio que o Senhor tem a saída, eu creio que o Senhor tem a direção, porque a tua palavra diz que o teu Espírito vai me conduzir por toda a verdade. É o Senhor que vai me dar a estratégia, é o Senhor que vai me dizer por onde eu vou, é o Senhor que diz como eu vou resolver esse problema. Eu vou buscar do teu Espírito. E lá em Jeremias tem um versículo fantástico que diz, né? Clama a mim e eu irei te responder as coisas ocultas, profundas, que nem você e nem outras pessoas sabem. Colossenses, Paulo diz que todos os tesouros estão escondidos em Cristo. Todos. Pastor, eu estou estudando um curso de estratégia para o meu negócio. Você pode estudar um tanto de curso, maravilhoso, mas você pode buscar no Espírito também, porque o Espírito sabe todas as coisas. O Espírito tem todas as respostas. Você pode buscar no Espírito, e Ele dá para você. Como? De graça. De graça. É uma questão de fé, irmãos. Eu sei que é dificuldade, né? Por exemplo, Pedro. Esse aqui é uma limitação que eu percebi que muitos têm.
Pedro não pescou nada, a noite toda, a empresa quebrada. Aí aparece Jesus lá, na empresa dele, o pastor apareceu na empresa dele. Aí Pedro pensou, vou receber uma oração. Pastor, você veio orar, vai ler um versículo aqui na minha empresa e pronto, vai fazer uma oração. Jesus não, Jesus foi lá e deu uma estratégia para ele. Aí Pedro diz assim, Jesus, estou aqui parafraseando, né? Pedro diz assim, Jesus, mas eu pesquei a noite toda e não peguei nada. O que ele está dizendo para Jesus, gente? Jesus, quem entende de pesca sou eu. Tu é pastor, tu não tem nada a ver com pesca, Jesus. Ele podia ter dito para Jesus, o que tu entende é de carpintaria, né? Mas de pesca tu não entende. Aí Jesus disse, pode jogar a rede. Joga a rede. Aí Pedro diz, olha, eu vou jogar, mas porque tu está falando. Pedro joga, o que acontece? A rede enche, a empresa de Pedro é resolvida, pela uma direção do Espírito. Então tem muitas pessoas, empresários e pessoas, e isso vai para casar, vai para tudo, que ela acha que ela precisa de uma saída natural, ela acha que precisa de uma direção, de alguém muito bom naquela área. Não, eu preciso de alguém muito bom, não, você precisa de uma direção do Espírito de Deus, é uma direção. Pedro pescou a noite toda e não pegou nada, estava quebrado, mas o Espírito Santo de Deus disse para ele, Pedro, é só jogar ali, Pedro, só jogar ali que vai mudar. Pedro poderia ter feito inúmeros cursos, especializações, e nada ia mudar na empresa dele, mas uma direção do Espírito transformou a história da empresa de Pedro e da vida dele. Então isso é uma mentalidade espiritual, você precisa de crer, Deus tem a saída, acredite, creia, pode crer, creia, Deus tem a saída, Ele tem a direção. Se você buscar em Deus, Ele tem a direção. Você deve pedir, você deve bater, você deve crer, você deve forçar, você deve pedir para o Senhor, de uma maneira sedenta, desesperada nesse aspecto. Senhor, o Senhor tem a saída, o Senhor tem a direção, eu sei, eu creio. Assim nós vamos possuir a terra prometida de maneira plena. Finalizando, penúltimo, os amorreus. Amorreu significa aquele que fala, só que amorreu aqui é nosso inimigo. Então o nosso inimigo é aquele que fala, né? Quem é esse? Satanás. Apocalipse diz que ele é o acusador dos irmãos, é aquele que fica falando na sua mente o dia todo, é aquele que fica acusando você o dia todo. Se nós queremos possuir a terra prometida de maneira plena, nós precisamos vencer a acusação. Você precisa vencer a acusação. Você não pode viver debaixo de acusação. Eu e você precisamos de crer. A acusação é quando você faz algo errado, mas a acusação é quando você faz algo certo também. Ou seja, sempre haverá acusação. Pastor, mas quando que vai parar, Satanás vai parar de me acusar? Só depois, lá no milênio. Senão ele vai ficar acusando você todos os dias. Você fez uma coisa errada e vai dizer, ih, aí, cadê o crente? Você pegou e disse, ih, aleluia, cadê o crente? Você fez uma coisa certa, ele vai dizer, ah, você é bom, né? Como você é bom, olha só. Ou ainda ele vai dizer, você está lá prosperando financeiramente, e aí ele vai dizer para você, e aí, ó, você prosperando e um monte de gente passando fome. Você diz, meu Deus, é verdade. Você fica acusado, entende? Então sempre, preste atenção, sempre Satanás vai estar nos acusando. Pedro diz, lá em 1 Pedro capítulo 5, 8, diz assim, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, como não fosse de Pedro, né? O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E essa palavra aqui, ruge, procurando, no original ela quer dizer, ele fica, como se ele ficasse ao derredor, como um leão, como alguém, exigindo algo de outra pessoa. A acusação é isso. É alguém exigindo de você em todo momento uma explicação. Isso aqui é uma chave, irmão. Se você entender, você tiver a revelação disso aqui, a sua vida vai ser transformada, pode saber. A acusação, ela é Satanás exigindo de você uma explicação.
Então, por exemplo, aconteceu uma coisa errada lá. Você acha que é você que está pensando, né? Mas não é, é o acusador. Você fica pensando, meu Deus, por que não vendeu hoje? Eu acho que não vendeu hoje a minha empresa por causa disso. Eu acho que não vendeu por causa daquilo. Eu acho que não vendeu por aquele outro. É porque tem alguém na sua mente pedindo para você, exigindo de você uma resposta. Você tem que explicar. Aí você fica procurando. Por que não aconteceu alguma coisa? Pastor, mas isso não é bom? Para quem? Casal, já viu? Tem umas pessoas que ensinam casal a resolver problema. Senta com teu marido, com seu cônjuge numa mesa, pega uma folha e escreve tudo aquilo que você quer que ele mude. Aí vocês escrevam 10 pontos. É pouco, né? 30. E depois vocês começam a conversar. Não passa do primeiro, né? Eu queria que você mudasse, não deixasse a toalha molhada em cima da cama. Mas deu, já era. Mas por que você também? Porque ninguém é palhaça nessa casa, vai ficar não sei o quê, que não é empregada, porque nananana. Já deu aquilo que era para resolver, o que acontece? Quebrou tudo, não dá. Não, você deve pegar um papel e ver o porquê que a sua empresa não está vendendo. Tem irmãos não, os irmãos que não vieram hoje, são irmãos também. Tem pessoas que eles têm medo até, né, em relação à questão financeira. Eu passei essa fase muito tempo na minha vida. Tem medo de botar as contas no papel, né? Não olha para o lado. E quando você bota as contas que tem que pagar no papel e que tem para receber, como é que você fica? Cheio de fé, não? Renovado? Ou você fica bravo, nervoso, endemoniado, meu Deus do céu, cara, que loucura, o que eu estou fazendo de errado? É porque você acha que é você, mas tem alguém que está levando você, existe alguém que está exigindo uma resposta. Por que você não avança financeiramente? Por que você não consegue avançar? Essa é a acusação de Satanás na sua mente. E quando dá certo, você foi lá e comprou um carro, aí você tem que explicar. Quando você compra uma, não, nem vamos falar de carro, vamos falar de uma roupa, por exemplo, um calçado. Quem é que está de tênis novo aí? Não. Benjamin, está de tênis novo. 2 números maiores nós compramos para ele, porque vai crescer. Quando você vai lá e compra um tênis novo, aí chega no meio dos irmãos, tênis novo, hein? O que geralmente é a resposta? Não, é que estava na promoção. Não, mas é que eu comprei parcelado. Ou seja, a necessidade está dando explicação, não é assim? Irmãos, você está muito acostumado com a acusação de Satanás. Quando está lá, né? Não tem conta para pagar, está tudo em dia. Sua sogra faz 1 mês que não vai visitar. Não diz amém. Está em paz. Sabe aquela paz em casa? Não, pastor, não sei não também. Aquele momento, o cafezinho, o livro, a foto do Instagram. Não sei, pastor. Mas aquele dia que não tem conflito, nada. Aí você está sentado ali com a sua esposa tomando um chimarrão, aleluia. As crianças estão nas dindas. E aí você fica acusado por estar em paz. Aí vem uma voz dizendo, mas por que está tudo bem? Porque na verdade não está tudo bem. Tinha um testemunho do irmão, ele estava na frente de casa, assim, parado, olhando para a rua, sei lá o que ele estava fazendo também. Daí a esposa dele disse, o que foi? O que aconteceu? Alguma coisa? Disse, não aconteceu nada, estou só aqui pensando. Sabe que o homem tem umas coisas estranhas, né? Pensar assim, meio afastado. Eu gosto de caminhar. Aí ele ficou lá, em pé, na frente de casa. Daqui a pouco a esposa disse, amor, o que eu te fiz? Tu está bravo comigo? Não, amor, está tudo certo, não tem nada. Aí foi 1, 2, 3, 4, 5. Lá na 8ª, 10ª vez, amor, está bravo comigo? Agora eu estou bravo. Porque eu não posso ficar na frente de casa aqui pensando, fazendo alguma coisa. Ou seja, a acusação dela que tinha que ter alguma coisa.
Entende? Esse é o inimigo, preste atenção. Satanás é aquele que sempre está exigindo de você algo, uma explicação, colocando demanda, porque você tem que dar explicação. Então ninguém pergunta nada, mas você já está dando explicação. Você só disse, nossa, que tênis legal. É porque está na promoção, comprei 2 pelo preço de 1. Mas ninguém perguntou, cara. Está entendendo que aqui é automático, é aqui. E isso impede você de avançar. Isso impede-nos de possuir a terra prometida. Entende? Nós temos que crer na graça de Deus, no favor de Deus, e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Para finalizar, os jebuseus. Jebus era o antigo nome de Jerusalém, que significa lugar, um ambiente, né? Território de debulha. O que é a debulha? Debulha é aquela coisa de tirar, né, o grão da espiga. Então o que significa os jebuseus? Os jebuseus significam todas as qualidades de tribulações. Jebuseus significa as resistências, aflições, perseguições, a intimidação, e é algo que nós precisamos aprender a vencer. Jesus diz para mim e para você, Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As tribulações não podem parar você, os problemas não podem parar você, a resistência não pode parar você, a perseguição não pode parar você. Isso vai acontecer, vai ter, sempre vai ter algum tipo de resistência, porque nós estamos falando do que, irmãos? De algo espiritual, amém? Nós estamos falando de algo espiritual, não é de algo natural. Então nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, e você não pode aceitar todas as coisas. Ah, mas é que hoje eu não estou afim de ir na reunião. Ah, eu não estou afim, é que daí hoje eu não estou com vontade. É porque daí eu estou triste, estou abalado com alguma coisa. Não, irmãos. Não, hoje eu não vou trabalhar, porque eu estou triste. E alguém não vai trabalhar porque está triste? Não, eu não vou no GC porque, não sei. Aí abala qualquer coisa. Não, você precisa vencer isso pela fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só que esses inimigos, esses 7 inimigos, nós não vencemos de maneira natural, irmãos. Nós vencemos através do poder de Deus na nossa vida. Eu estava meditando na última semana, porque eu e você queremos resolver todos os problemas, e o Senhor falou comigo que nós não vamos conseguir resolver todos os problemas. Se nós esperar resolver todos os problemas para avançar, nós não vamos conseguir avançar. Eu e você não podemos ser guiados pelos problemas. Então, com problema ou sem problema, nós precisamos de avançar. Nós precisamos de possuir a terra prometida. E eu estava perguntando para o Senhor, mas qual que é o caminho? Aí o Senhor disse para mim, o caminho é ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, as outras coisas ficam muito pequenas, ficam muito menores. Quando você está cheio da vida de Deus, quando você está cheio da unção de Deus, quando você está cheio do sobrenatural de Deus, aqueles desafios que parecem gigantescos se tornam pequenos. E aí, se você está diante do mar, ele não abre, você anda sobre as águas, porque o poder de Deus está sobre você. E quando nós ficamos meditando e pensamos nos problemas, o que acontece, né? Nós vamos nos esvaziando do poder de Deus. O Espírito está em você, Ele habita em você, amém? Não sai mais de você. Mas eu estou falando de outra coisa, eu estou falando da unção de Deus. Eu estou falando do poder de Deus vir sobre você. Porque são duas experiências. Uma experiência é quando você recebe o Espírito dentro de você. Você crê, você é filho e você é amado. Mas outra experiência é quando o Espírito vem sobre você. É uma capacitação sobrenatural. É uma unção de Deus que vem sobre você para que você cumpra o propósito dele. E quando você está debaixo dessa unção, não tem inimigo que para você. Não tem, porque não é você, é o poder de Deus através de você. Jesus preparou os seus discípulos. Jesus preparou todos eles. Jesus sabia, o propósito dele era vir, morrer, pagar o preço pelo pecado, e depois ele voltaria para o Pai. E ele vai lá, treina os discípulos. Ele treina, né, muitos discípulos, e depois 12 desses discípulos se tornam os apóstolos.
Mas antes de Jesus ir para o Pai, o número já estava em 120 discípulos. Jesus treina 120 líderes. E aí ele diz para eles: gente, é o seguinte, o propósito de vocês é assim: vocês vão levar essa mensagem em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Vocês vão ser as minhas testemunhas. Mateus 28, nós falamos na outra semana: ide, pregai o evangelho por todo o mundo, para todas as nações. Tudo. Só que ele dá uma recomendação para eles. Jesus diz para eles o seguinte: vocês vão ser minha testemunha, mas permaneçam em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Até que vocês sejam revestidos. O que Jesus está dizendo? Não tenta fazer algo sem o poder de Deus. Não tenta fazer algo sem a unção de Deus. Não tenta fazer algo sem a capacitação sobrenatural de Deus. Eu estou falando da unção de Deus. A unção é a capacitação de Deus sobre nós, para que nós venhamos a fazer as coisas naturais. É quando Deus dá para você uma qualificação específica para o tempo que você está vivendo. Aí você tem fé, você tem ousadia, o medo não para você, a acusação não para você, a mente limitada não para você, as tribulações não param você, Satanás não para você, você continua porque você crê, você está cheio do Espírito, você está transbordante de Deus, a unção de Deus está sobre você, não é você, mas é Deus através de você. E é isso que Deus tem para nós essa noite. Só que em Israel, e aqui eu finalizo, Josué 14, versículo 6, vamos ler? Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto que a unção de Deus vai vir sobre você hoje. Eu sinto que o poder de Deus vai vir sobre você hoje. Hoje Deus vai tocar em você. Hoje o Espírito vai vir sobre você. Josué 14, 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos, Calebe dizendo, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos, que tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que estou com 85 anos, diga 85 anos, olha o que ele diz agora no versículo 11, estou tão forte, hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força, e essa palavra força é poder, é dunamis, é dínamos, é poder do Espírito. Calebe diz, o poder do Espírito, a força do Espírito que estava sobre mim naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dá-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu, que lá estava os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Irmão, nós estamos falando de uma pessoa com 85 anos, com todo o respeito a quem tem 85 anos, mas para fazer o que Calebe fez, somente a unção de Deus sobre ele. Calebe tinha 40 anos, 40 anos quando Deus enviou ele, 40 anos quando Moisés enviou ele para espiar a terra.
E ele diz, agora com 85 anos, 45 anos depois, ele diz para Josué: Josué, lembra lá aquele dia? Tu lembra lá aquela vez, tu estava junto, nós estávamos lá, nós fomos enviados e nós queríamos invadir a terra, nós queríamos possuir a terra, mas os outros amedrontaram todo o povo. E aí eles ficaram 40 anos rodando no deserto, Caleb e Josué junto. Aí Caleb diz, agora eu tenho 85. Ele diz para Josué: Josué, lembra aquela força que eu tinha lá? Lembra aquela força do Espírito? Lembra aquela unção que eu tinha sobre a minha vida? Lembra aquele poder de Deus que estava sobre mim, ô Josué? Aquele mesmo poder que eu tinha sobre mim, lá está sobre mim ainda, para aquilo que tiver que fazer, irmãos. Oh, irmãos, essa é a unção de Deus. Não importa a idade que você tem, não importa nada, ela vem sobre você e qualifica você e capacita você para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Então eu quero declarar a mesma unção que veio sobre Caleb, a mesma unção que veio sobre Josué, a mesma unção que veio sobre Abraão, a mesma unção que veio sobre os 12, a mesma unção que veio sobre os 120, a mesma unção que veio sobre Paulo, a mesma unção que veio sobre Timóteo, sobre Estevão, a mesma unção que vem sobre todos os homens e mulheres de Deus, virá sobre a sua vida, e o poder de Deus manifestará através de você. Essa é a unção de Deus. O que nos difere das pessoas é a unção de Deus, irmãos. O que nos difere de qualquer outra pessoa é o poder de Deus através de nós. Não é as nossas qualificações naturais, não, é o poder. O que difere a nossa reunião aqui de uma reunião de qualquer outro clube é a unção de Deus. O que difere a nossa música de uma outra música é o que? É o poder de Deus. O que difere lá você que está no GC, falar para uma criança do que falar em outro lugar, é a unção de Deus, é o poder de Deus. Jesus diz, as minhas palavras, elas são espírito e vida. Quando nós falamos, um espírito é liberado, uma vida de Deus é liberada. Paulo diz para os coríntios, gente, eu não vim para vocês eu não vim até vocês, ele diz, eu não vim com palavras persuasivas, convencendo vocês, não, Paulo diz, mas eu vim com palavras, mas eu vim com o poder de Deus manifestando. O poder de Deus vai vir sobre a sua vida, a unção de Deus vai vir. Maria, ela recebe um desígnio de Deus. Um anjo vem até Maria, diz, Maria, tu é bendita entre as mulheres, tu foi escolhida, tu foi favorecida, Maria, tu foi achada, tu foi encontrada, Maria, assim como eu e você. Deus escolheu você, Maria, para gerar algo do Espírito dentro de você. Deus escolheu você, Maria, para gerar, e outras pessoas serão abençoadas. Deus escolheu você, Maria, para gerar um mover. Deus escolheu você, Maria, para gerar um mover de Deus dentro de você. E aí Maria fica apavorada, dizendo assim, meu Deus, mas como que isso vai acontecer? De que jeito que isso vai acontecer? De que maneira que isso vai acontecer? Eu não sou nem casada, como é que eu vou gerar alguma coisa? Aí o anjo diz, o Espírito Santo, a sombra do Onipotente te envolverá, o poder de Deus repousará sobre ti. A unção, o que o Espírito está dizendo? A unção de Deus vai vir sobre você, o poder de Deus vai vir sobre você, e você vai gerar, você vai frutificar, e a vontade de Deus vai acontecer, o propósito de Deus vai se cumprir. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Deus deu uma palavra para você, Deus deu um propósito para você, e talvez você tenha ido, você tenha avançado, mas as resistências têm aparecido, as tribulações têm acontecido, as perseguições têm acontecido, o desânimo veio, o cansaço veio, e aí você talvez está questionando, Deus, mas eu acho que eu não entendi direito a tua palavra. Deus, eu acho que eu não entendi direito o que o Senhor falou para mim. Eu acho que eu estou enganado, porque eu não consigo, eu estou tentando, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo o máximo, eu não consigo.
Mas Deus está dizendo para você hoje, não é você que vai fazer, é o Espírito que virá sobre você, é Ele que vai fazer através da sua vida, é o poder de Deus que vai vir sobre você, não é na força do seu braço, não é na sua capacitação, mas é a unção de Deus que vai vir sobre a sua vida, é o poder de Deus que vai vir sobre você. Lá em Isaías 61 há uma profecia. Isaías profetiza sobre Jesus e sobre mim e você. Ele diz: o Espírito Santo está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele me selou, Ele me capacitou, Ele veio sobre mim, para que eu agora pregue as boas novas, para que eu liberte os cativos, para que eu cure os enfermos, e para que eu pregue, eu declare, eu proclame o ano aceitável. Era uma profecia sobre Jesus. Jesus vem, batizado por João Batista. Ele vai começar o ministério dele, é batizado, vai para o deserto. Quando ele volta, ele vai para uma sinagoga. Ele pega o pergaminho e abre em Isaías 61, está escrito lá em Lucas 4. E ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar os cativos, para curar os enfermos, para pregar o evangelho aos pobres de espírito, para pregar o ano aceitável do Senhor. Depois disso, Jesus fecha o pergaminho e diz: hoje essa palavra se cumpriu. Jesus sai dali, os enfermos começam a ser curados, as pessoas começam a ser salvas, os paralíticos começam a caminhar, os cegos começam a ver. Aí João Batista, que foi preso, fica confuso, vai lá e pergunta lá para ele, se ele é o Messias mesmo ou vai vir outro. Aí Jesus diz para os discípulos de João, vai lá e diz para João, o que vocês estão vendo? Vai lá e diz para ele que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão levantando. Vai lá e diz para eles que as pessoas estão sendo salvas, porque a unção de Deus está sobre mim. Eu quero dizer que isso é sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre você, a unção de Deus vai vir sobre você, o poder do Altíssimo virá sobre a sua vida, e Ele levará você a cumprir com o propósito dEle.